Eu queria falar com vocês sobre feminismo. E eu gostaria de explicar o que é feminismo e quais são as ondas do feminismo. Bom, primeiro, feminismo não é o oposto de machismo. Não. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Oi, gente, eu quero trazer para vocês algumas pautas que eu acho interessante a gente conversar, principalmente no ambiente que a gente tá agora, né, nessa pandemia e tal. Mas principalmente num ambiente que muita gente acredita em fake news e muita gente não sabe do que se trata certas coisas e insiste em falar mesmo sem saber do que se trata. Então, uma das pautas que eu vou falar com vocês hoje é: vamos falar de feminismo. Tá, vamos entender onde é que veio surgir a raiz do feminismo. Existia uma mulher chamada Olímpia de Gouges, eu não sei falar o nome dela, mas é esse o nome dela. Ela veio a surgir na Revolução Francesa porque ela fazia parte dos girondinos. Vocês lembram, né, que era dividida entre girondinos e jacobinos. Ela era uma girondina. É isto. E ela queria entrar no meio da política, só que ela não podia fazer isso porque ela era mulher. Então ela lutou pelo direito da mulher quando ela viu que existia uma declaração dos direitos dos homens e do cidadão, e ela criou um direito, uma declaração do direito da mulher e da cidadã, que foi criado em 1791. Ela foi muito contra a política dos jacobinos, ela foi muito contra a política deles, acabou sendo presa e levada à guilhotina, que na guilhotina ela falou uma frase magnífica: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Ou seja, ela estava ali na guilhotina porque era mulher e porque queria participar da política. E se ela estava ali, ela também podia entrar no meio da política. Na Inglaterra, ele veio surgir no século XIX, luta pela igualdade de condições do trabalho. Na Revolução e tal, onde as mulheres eram estupradas no trabalho, as mulheres não tinham direito, porque mulher, não sei se vocês sabem, mulher é engravida, e mesmo assim ela não tinha esse direito de estar grávida e respeitar esse momento de gravidez durante o trabalho dela, porque ela tinha que trabalhar, e tinha que trabalhar por causa do capitalismo que viviam na época. E que a gente ainda vive, né, hoje. Mas claro, graças a Deus, graças ao feminismo também, hoje a gente tem muito mais direitos que a gente merece. E foi conquistado. Bom, depois veio nos Estados Unidos no século XX, que foi o direito ao voto, o movimento sufragista. O mesmo aconteceu no Brasil. Olha só, em 1932 a mulher teve o direito ao voto. Ou seja, em menos de 90 anos para cá, que a gente conquistou esse direito de ir nas urnas e votar. Então exerçam bem esse direito. Agora eu vou falar das ondas do feminismo. A primeira onda surgiu no século XX, ali nos Estados Unidos, como eu estava falando, pela luta ao direito ao voto, pela luta ao direito na política e na vida pública. Outras mulheres negras apareceram no feminismo, lutando pela abolição da escravatura. Olha só, as mulheres ali eram totalmente subordinadas aos pais e aos maridos, sendo que as mulheres negras, elas eram subordinadas, e não só subordinadas, mas eram propriedade institucional e jurídica dos seus pais, dos seus maridos. Tá entendendo? Então ela lutava para ela se distanciar disso, para ela lutar contra a abolição da escravatura, porque ela não era só mulher, ela era mulher e ela era negra. Só que algumas mulheres brancas, ao perceberem essa luta surgindo dentro do movimento feminista, mulheres brancas, decidiram que não era uma coisa legal para o movimento. Por quê? Quando libera a escravatura, quando abole a escravatura, não só mulheres, mas homens negros também vão ser livres. E isso vai acabar tirando do poder da mulher. Então, algumas mulheres brancas que faziam parte do movimento feminista também faziam parte da KKK. Então, para vocês terem noção de que o movimento feminista não era um movimento tão unificado assim na primeira onda. A segunda onda ficou conhecida como feminismo radical. Surgiu nos anos 50 para os anos 90. Olha a ideia das minas. Elas queriam tentar descobrir a raiz do problema, a raiz da opressão. E foi aí, nessa época, que elas começaram a discutir sexualidade, que elas começaram a discutir os direitos reprodutivos da mulher e lutar para isso. Foi aí que elas começaram a discutir sexo e gênero, um fator biológico e o outro uma construção social. Olha só que interessante, em 1968 a 1969 teve a Miss Estados Unidos e protestos em cima de protestos para que não tenha essa Miss Estados Unidos, porque só objetifica o corpo feminino. Então as mulheres estavam querendo dizer, somos muito mais que um corpo, somos mente. Então, foi nessa época que surgiu o termo empoderamento coletivo, que é o
Sisterhood is Powerful, que significa Irmandade é Poderosa. Essa basicamente foi a segunda onda do feminismo. A terceira onda feminista era conhecida como punk feminismo, que vem da ideia do punk que existiu naquela época, que foi nos anos 90, certo? Então, eles eram totalmente contra o corporativismo. Eles não, elas. Totalmente contra o corporativismo. Então, eles eram a favor da ideia do it yourself, que significa faça isso você mesmo. Aqueles tutoriais de YouTube que vocês procuram, do tipo, sei lá, o que eu fiz, pintar metade de uma calça de uma cor e metade de outra cor. Fiz isso procurando no YouTube do it yourself. Enfim, esse movimento veio para que eram criados zines, para que as mulheres possam escrever sobre o movimento. Olha só que ideia legal. Eu tenho uma amiga minha que escreve zine. Hoje em dia, muitos escritores, muitos artistas escrevem zine para expor a ideia de vocês, que surgiu nessa época. Então, vocês lembram do Sisterhood is Powerful da segunda onda feminista? Então, nessa onda eles eram contra isso, porque existia uma certa segregação na segunda onda que nessa elas não queriam que tivessem, certo? Elas queriam que existissem, e existem, vários tipos diferentes de feminismo que você possa lutar e que não deixe de ser feminismo, sabe? Então, eles não reconhecem como um movimento coletivo e é a favor da liberdade individual, a liberdade de escolha. Ou seja, todos os sutiãs que foram queimados na segunda onda estão sendo usados na terceira onda do feminismo, para poder dizer que eu tenho o direito de escolher se eu quero usar o meu sutiã ou não. E hoje em dia isso é um assunto muito discutido, porque tem muitas mulheres que gostam de deixar cabelo na perna, na axila, pelos pubianos crescerem, porque é natural da nossa natureza humana, mas sofre um preconceito enorme na sociedade machista que a gente ainda vive. Olha a ideia das boizinhas. Elas pegaram os termos que eram considerados misóginos, e ainda são considerados misóginos hoje, mas usaram para favorecer a luta delas. Ou seja, se ser livre é ser vadia, somos todas vadias. Era o que elas diziam. Elas pegavam os termos misóginos usados por elas serem mulheres livres, que lutavam pelos seus direitos e diziam, se esse é o termo, então que seja. A quarta onda feminista é um pouco mais polêmica, porque uns dizem que não existe, outros que ainda vai existir e outros que realmente existe, que é o que a maior parte da academia diz que já existe e é o que a gente está vivendo hoje. Nessa onda feminista, as feministas usam das mídias sociais para poder propagar os seus ideais e conscientizar outras mulheres. As mulheres na mídia. As mulheres estão aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Telegram, em todas as redes sociais. E agora, nessa pandemia, no TikTok, né? E foi nessa quarta onda que surgiu a cultura do estupro, que é muito abordado nas mídias sociais, que é o principal meio de propagação das mulheres hoje em dia. Então, cultura do estupro, abuso no trabalho e nas universidades. Ou seja, desde o século XIX, na Revolução Industrial, a gente vem lutando por melhorias no ambiente de trabalho para nós mulheres, porque ainda hoje temos abuso no meio do trabalho e nas universidades. Outra pauta é a recusa do silêncio. As feministas recusam calar a boca perante algumas situações. É isso, basicamente. Essa foi a quarta onda do feminismo. E esse foi eu explicando para vocês, basicamente, o que é feminismo. Mas, olha, se você não se adequou a nenhum tipo de feminismo que você entendeu, que você estudou, calma. Tem muitos tipos de feminismo que você pode se encaixar. Até daqueles que não têm padrões e que não se encaixam em nenhum, você pode se encaixar nele, tá entendendo? Então, feminismo não é um grupo só, feito de pessoas que pensam de uma forma só. Na primeira onda feminista, a gente viu que teve gente da KKK e tinha mulheres negras lutando contra a abolição da escravidão. É uma coisa totalmente contrária à outra, mas é isso. É um movimento das mulheres lutando contra o patriarcado e o machismo que a gente vive na sociedade de hoje, lutando para que nós sejamos vistas de igual para igual com o homem. Mas, em certos pontos, mulheres se divergem com mulheres, porque mulheres pensam, mas não pensamos iguais. Temos pensamentos diferentes, ideias diferentes. E aí surgem os diversos tipos diferentes de feminismo. É isso, gente. Curtam, comentem. Que tipo de feminismo vocês acham que se enquadram. Compartilhem com outras pessoas. Se comuniquem aqui comigo para saber se vocês estão gostando ou não.